Olá, sétimo ano, estamos aqui de volta para mais uma aula de produção textual, certo? Então, vamos pegar aí um material e vamos fazer a nossa correção da atividade que foi deixada para resolução em casa, ok? Então, na nossa última aula, nós estudamos a parte da declaração, certo? Nós vimos aí que era um documento formal, certo? Em que nós vamos declarar algo e de uma forma realmente dado dentro de uma linguagem mais padrão, de algo mais formal, né? Porque essa declaração ela vai servir para nós como documento, certo? Então, nós temos aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos que está no material de vocês, que é o texto base para a resolução da nossa atividade, ok? Então, nós vimos aqui, né, que adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, certo? Em 10 de dezembro de 1941. Com certeza o professor de vocês de Geografia ou de História já devem ter falado sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que é um documento que vai colocar aí em pauta, né, quais são os direitos de todo o ser humano dentro do nosso mundo, né? Qual é o direito do cidadão, qual é o direito do ser humano, certo? Então vamos aqui. Preâmbulo, né? O que é esse preâmbulo? Ou seja, qual é a intenção dessa declaração, né? Então a gente tem agora, portanto, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como um ideal comum a ser atingido a todos os povos e nações, né? Então aqui nesse preâmbulo a gente está dizendo o quê? O que é que está sendo proclamado nessa declaração, certo? Que é justamente isso, um direito humano de uma forma universal, certo? Para atingir quem? Todo mundo, né? Todos os povos e todas as nações. Com o objetivo de quê? Cada indivíduo e cada órgão da sociedade tendo sempre em mente essa declaração. Ou seja, deixar de uma forma bem geral o direito para todos, né? Por meio do quê? Esforça-se por meio do ensino e da educação, promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios países membros, quanto entre os países de território sobre sua jurisdição. Ou seja, deixar o direito, né, desse ser humano de uma forma comum para todos, ok? Então, depois disso, a gente segue aqui com os artigos, né? Esses artigos são justamente o que? Os nossos direitos. Então, vamos pegar aqui o primeiro. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Ou seja, a partir do momento que você nasce, você é livre. Em quê? Dentro da sua dignidade e dos seus direitos. Então, desde quando você nasceu, que você é um recém-nascido, você tem um direito dentro da sociedade, certo? São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, ou seja, à medida do momento que você nasce, você deve ter fraternidade com o outro, né? Saber viver em sociedade de forma harmônica. Aí que vai dar alguns artigos, né? O artigo 4, ninguém será mantido em escravidão ou servidão, né? A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas, né? Nós vimos aqui que a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 1948, então a gente já tem a erradicação da escravidão e do tráfico de escravos aqui, por exemplo, no nosso Brasil. Então, nesse artigo 4 está dizendo o quê? Que ninguém será mantido em escravidão, né? Então, e servidão, ou seja, você não é obrigado a servir e se tornar escravo de determinada coisa, certo? Você, como já foi dito no artigo 1º, você é livre. E os outros artigos também vêm dando outros posicionamentos do ser humano dentro da sociedade. Vamos dar aqui um outro exemplo. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, né? Ou seja, todas as pessoas têm o seu direito de pensar o que quiser, de ser livres para pensar o que quiser, né? E também de consciência e religião. Você não tem que seguir, né, uma religião obrigatória. Você pode seguir a religião que você quiser, porque você tem o quê? Um direito à liberdade. Artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer
inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias remuneradas, ou seja, todo mundo tem um direito de repouso. Você não deve trabalhar diretamente ou dia a dia, né, sem parar, porque como já foi dito aqui, ninguém pode ser o quê? Escravo. Então a gente tem um direito sim de repouso, certo? E de lazer. Por isso que a gente vai ter aqui inclusive a limitação razoável das horas de trabalho, geralmente todo mundo trabalha 8 horas, né? E férias remuneradas, ou seja, a cada um ano, né, dependendo aí se você tem carteira assinada ou não, como os pais de vocês, eles têm direito a férias, 30 dias de férias, então é algo garantido dentro do direito da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então você tem que trabalhar, mas também você tem que ter um direito de repouso, certo? Então os artigos eles vão dar várias explicações no direito que o ser humano tem dentro da humanidade, ok? Então vamos seguir aqui no nosso material. Então vamos pegar aqui a nossa atividade, ok? Então vamos lá. Gente, então na nossa primeira atividade, lembrando o quê? Que a Declaração dos Direitos Humanos, ele é um documento importante a assegurar os direitos das pessoas. Tendo isso em conta, responder as seguintes questões. Lembrando, aqui a gente tem alguns artigos, certo? Mas a declaração ela é bastante extensa, porque tem várias explicações sobre os direitos que o homem tem dentro da humanidade, certo? Então vamos lá, a primeira questão. Qual foi a linguagem usada na declaração? Então justifique, certo? A linguagem utilizada é a formal, né? Porque aqui eu estou trabalhando com o quê? Com um documento, né? E nós vimos quando a gente estava estudando isso aqui, que os documentos utilizam, né, a linguagem formal, a norma padrão da língua portuguesa, certo? Justifique, pois se trata de um documento oficial, ok? Segunda questão. Para você, tendo como base os artigos escolhidos, qual a importância do documento? Então, com base no que a gente leu lá nos artigos, para você, qual a importância do documento? Né? Cite uma situação do cotidiano para exemplificar, certo? Você pode escolher um dos 3 artigos e exemplificar com algo que aconteceu no seu dia a dia, ok? Aí essa resposta é pessoal, certo? Porque vai depender do que você achar. Terceira questão. Quem é o público-alvo da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Como nós já falamos aqui desde o início, são todos os seres humanos, pois a declaração garante que todos são iguais e assegura a liberdade de cada um. Então, o público-alvo são todos os seres humanos. Nós vimos aqui que no texto inicial ele vem dizendo justamente isso, que era comum para toda a humanidade, para todas as nações. Quarta questão. Como se estrutura o texto da declaração? Apresenta-se, como a gente viu lá, o preâmbulo, né? Mas se você quiser colocar algo antes disso, nós temos o título, né? Declaração do quê? Certo? Apresenta-se preâmbulo, que foi o que a gente viu lá, o espaço em que cita a declaração inicial e o conteúdo assim desenvolver os artigos, certo? Então você pode colocar aí, né, de outra forma, o título, o preâmbulo e os artigos, ok? Então essas são as respostas do nosso início da nossa atividade. Beleza? Só que nessa página nós temos um exemplo aqui de uma declaração, né? Além desse tipo de declaração, há o que usamos para declarar a veracidade de algum fato. Por exemplo, como a gente estudou aqui na nossa aula, certo? E eu mostrei a vocês, até mesmo no nosso colégio, a gente utiliza, né, declaração, como eu já disse a vocês, muitos de vocês já chegam lá na secretaria e pedem uma declaração, né? Então aqui tem um exemplo do modelo de uma declaração, ok? Então vamos lá. Declaração, ou seja, é o título, ok? Declaro para os fins que se fizerem necessário que o aluno, aí você coloca o seu nome aqui, certo? Como está dizendo aqui em parênteses. Concluir o curso, né? Aqui foi um curso ofertado, hábitos de estudo nessa unidade escolar. Qual é o nome do colégio? Né? Você vai colocar aqui o nome do seu colégio, ok? Depois, situada a, qual é o endereço do seu colégio? Né? Se você pegar aí a sua agenda, lá tem o endereço do seu colégio. Então, você vai colocar aqui nesse espaço, ok? Com frequência de 100%, né? Ou seja, você assistiu todas as aulas durante o período de 26 de janeiro de 2008 a 31 de outubro de 2018.
certo? E nós temos o quê? Aqui é o período por ser verdade, firme presente. Aí você vai colocar o quê? O local e a data. Você pode botar o número da sua cidade e a data do dia que você fez a sua atividade, ok? Nessa partezinha aqui. Como eu disse a vocês, sempre uma declaração, para ela ser validada, ela precisa da assinatura da autoridade do determinado local, né? Então, aqui tem diretor-geral escolar, que seria a assinatura aqui do diretor, né? Mas como vocês estão em casa, não tem como o nosso diretor assinar todas as nossas apostilas, certo? Então, você pode pedir para o papai ou a mamãe, ou o seu responsável assinar aqui, para deixar o modelo bem legal, certo? Já por quê? Porque você não pode assinar, porque você botou o seu nomezinho aqui, ó. Né? Então, se você é o aluno, você não pode assinar como diretor. Então, não peça para outra pessoa assinar, para você ficar aí com um exemplo de uma declaração no seu material, certo? Então, aqui é um modelo de declaração que geralmente a gente utiliza no nosso dia a dia, ok? Então, vamos passar mais à frente. Nós vamos ter aqui a proposta de produção, que é a atividade que vai ficar para vocês, certo? Após ler um trecho da Declaração dos Direitos Humanos e da Declaração de Conclusão de Curso, é a sua vez de criar uma declaração. Então, aí no seu caderno, você vai fazer uma declaração. Então, vamos ver a situação da declaração. Imagine que você e seu grupo de amigos perceberam que algumas situações na rotina de sua escola poderiam ser diferentes. Como? A fila desorganizada para comprar lanche no horário do intervalo. Você percebeu que a fila está desorganizada, como é que você pode solicitar que essa fila fique organizada, né? Como base nisso e em outros exemplos, então você tem vários questionamentos aí que você acha que deveria melhorar no seu colégio, certo? Vocês irão escrever uma declaração, certo? Para quem? Para a direção escolar, declarando as ações que serão tomadas para que o problema deixe de existir. Certo? Lembre-se de usar os elementos estruturais pertinentes ao gênero textual trabalhado com o preâmbulo e artigos, né? Então, você pode pegar um exemplo lá da Declaração dos Direitos Humanos e fazer da mesma forma, declaração, preâmbulo. Para que você está escrevendo aquela declaração? E colocar nos artigos qual é as coisas que vocês que vocês acham que deveriam ser melhoradas no seu colégio. Certo? Então, onde tem os artigos, seria justamente as coisas que vocês querem que poderia ser modificado, certo? Então, fica aí essa atividade para casa, ok? Para vocês, com referência ao nosso conteúdo de declaração. Mas agora a gente vai dar continuidade ao nosso material, certo? Então, vamos aqui para o que nós temos hoje, certo? Para o 7º ano, aula de produção textual, ok? Então, vamos lá. No nosso material, nós vamos ter justamente isso. Na unidade 2, no capítulo 3, certo? Nós iremos ter o documento legal, certo? Algo pertinente está aparecendo no nosso material, né? Nós já estudamos a declaração, que já é um documento oficial, e agora nós vamos estudar o documento legal, certo? Segue ainda aí nesse estudo de uma documentação que ela é legal, certo? Oficial. Então, quais são as características desse gênero? São documentos, são registros escritos, né? Esses documentos são registros escritos em que se estabelecem normas ou que se comprova um estado, uma habilitação, um fato ou um acontecimento. Gente, o documento legal é justamente o quê? Os documentos que a gente tem, né? Por exemplo, uma certidão de vocês ao nascer, a certidão de nascimento, é um documento, né, que comprova que você nasceu, que você é brasileiro, certo? Que você, quem são seus pais, qual foi o local que você nasceu, certo? Então, tem tudo isso lá. Depois, vocês vão tirando alguns documentos ao longo da vida de vocês, certo? Depois vem um cartão de vacina, que também serve de documento, né? A carteirinha de estudante, mais lá na frente vocês vão ter também, né, o RG, o CPF, né, mais adultos, a carteira de habilitação, a carteira de trabalho, então a carteira de motorista. Então, todos esses são exemplos de o quê? De documentos realmente legais, certo? Que te comprovam algo.
Comprovar informações ou fatos, certo? Pode ser a informação de algo da sua vida ou um fato que ocorreu. É um documento, certo? Linguagem formal, por quê? Porque como eu estou trabalhando com um texto oficial, certo? De comprovação de algo, então a minha linguagem ela é a formal, a norma padrão da língua portuguesa. A utilização da primeira ou terceira pessoa verbal, porque um documento vai alegar algo, vai atestar algo, certo? Então, o documento legal é justamente isso, para deixar realmente as coisas legalizadas, certo? É um documento que você está utilizando, ok? Então, essa foi a nossa aula, certo? Então, ficamos por aqui.